bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No dia 1º de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações, como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública, e ainda promover ações educativas e preventivas em todo o país. Nesta quarta-feira, o TV Elas por Elas Formação recebe a coordenadora do projeto Meninos e Meninas de Rua, Neia Bueno, para falar sobre a escolha e a atuação dos conselheiros tutelares. Boa tarde para todos e todas, todes. Eu sou Neia Bueno, eu sou aqui do projeto Meninos e Meninas de Rua, sou do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. A gente atua há algum tempo na área da infância, né? Sou militante de direitos humanos, com um enfoque muito forte na questão da criança e adolescente, em especial de crianças e adolescentes negros e negras. Estou aqui em São Bernardo. O projeto tem uma atuação aqui em São Bernardo do Campo, mas o movimento é nacional. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua atua no Brasil todo. Então, acho que só gostaria de falar, né, que o Conselho Tutelar, quando ele foi criado, foi pensado num viés comunitário, em que os conselheiros fossem eleitos, escolhidos a partir das suas comunidades, né? Por isso que a gente tem sempre um sonho que o conselheiro que atue, ele venha da própria comunidade que ele mora, né, que ele reside. Porque aí ele conhece como funciona todos os mecanismos dentro da comunidade, ele tem um contato direto com as pessoas, e as pessoas têm com ele, com ela, e que tem uma relação de garantia de direitos daquela comunidade. E aí, acho que a gente tem um desafio colocado hoje, né, na atual conjuntura do país, é de como a gente eleger conselheiros comprometidos com a infância e com as comunidades de origem. Hoje tem uma disputa muito grande de se o conselheiro tem que ter ensino médio, se ele tem que ter nível superior. A gente acredita aqui que o melhor é que o conselheiro tenha ensino médio e que ele venha da comunidade, que as pessoas conheçam. Para nós é importante que ele tenha conhecimento da área da infância, que ele seja uma pessoa que tenha conhecimento, domínio do que é a área da infância. Hoje a gente percebe que em muitos lugares, né, o desnível do conselho é muito grande. Então, você tem conselho no país em que um conselheiro ganha R$6.000
e tem outro em alguma região que o conselheiro não ganha um salário mínimo. E isso tem provocado algumas coisas, né? Então, em muitos lugares, essa função do conselheiro tutelar virou muito mais uma questão empregatícia. Então, as pessoas que pouco têm compromisso com a área da infância, mas elas vão por conta do salário que, em alguns lugares, o conselheiro chega a ganhar. Tem agora, a gente também tem uma disputa muito grande, que é com as igrejas e com os partidos, com as igrejas neopentecostais, com os partidos políticos, e nós, enquanto movimento de infância, temos que estar muito atento a isso, de como que a gente garante a eleição, a participação de conselheiros realmente comprometidos com a infância. O conselheiro, ele tem que ter um papel muito claro de zelador dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele tem que ter domínio de como faz essa relação junto com o poder público. Como que ele não se torna um ente simplesmente burocrático, que as pessoas vão lá e ele faz encaminhamento, só que a situação da criança, as violações continuam. Eu atendo aquele caso, resolvo aquele caso, só que as políticas no município continuam do mesmo jeito. Então, ele tem que demandar ao município os buracos que tem. Então, por exemplo, lá tem um buraco de creche, eu continuo pegando demanda de creche, continuo pegando demanda de creche, mas eu não consigo interferir no município para que ele supere essa situação. E aí tem que estar muito junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar tem que demandar para o Conselho Municipal quais são os buracos que tem nas políticas públicas, para assim ele se tornar um guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer cumprir todos os direitos que estão previstos lá. Não dá para a gente aceitar, por exemplo, que a situação das escolas, né, na maioria dos estados, esteja tão precária e que a gente não consiga fazer essa interferência junto à diretoria de ensino, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar muito colado com as políticas públicas que são implementadas nos municípios. Então, resguardar primeiro, essa coisa. Quando tem uma violação, é fazer a denúncia, né? Fazer a denúncia para o Conselho Tutelar. O que eu coloco que o Conselho Tutelar tem que ter um papel para além disso, né? Então, ele faz o encaminhamento dessa criança, desse adolescente, quando tem a violação, mas ele também interfere nas políticas públicas do município, para que a gente supere essa situação, né? Então, eu pego no município que eu estou, durante muitos anos a gente tinha muitos casos de abuso sexual, abuso e violência contra criança e adolescente. Só que a gente tinha uma demanda do serviço que atendia essas crianças, uma demanda que não conseguia atingir todas as crianças que eram vítimas de violência. Então, como que a gente faz, enquanto conselheiro tutelar? Como que a gente pode interferir? Como que a gente pode pressionar o poder público para que tenha esse atendimento a essas crianças e adolescentes? Porque se a gente ficar só na burocracia, os conselheiros ficarem só na burocracia, só no encaminhamento de um caso, a gente não consegue superar as violações. E o Conselho Tutelar tem esse poder. Às vezes o Conselho Tutelar tem mais poder do que um vereador. E eles, às vezes, não percebem que eles têm esse poder todo nas mãos, que é de notificar, que é de pressionar o poder público, que é de fazer relação com o Ministério Público, para que o Ministério Público possa fazer valer os direitos, né, que faça cumprir os direitos que estão sendo violados. Então, é isso, a gente quer os conselhos tutelares que sejam atuantes, né, que sejam conselheiros que realmente tenham compromisso com a pauta da infância. Qualquer cidadão pode acionar o Conselho Tutelar, né? Então, nos municípios tem um telefone de contato com os conselhos tutelares, qualquer pessoa pode acionar o Conselho Tutelar. Agora, para as crianças e adolescentes, chegar no conselho, porque se criou no imaginário, para as crianças, você pergunta para qualquer criança, elas veem o Conselho Tutelar como um bicho-papão. Isso é muito ruim.
Então, nas escolas criou-se essa ideia de que o Conselho Tutelar é um órgão para punir, e isso não é verdade. O Conselho Tutelar está para proteger e não para punir. Então, as crianças, muitas das crianças que a gente atende, que a gente vê, você fala do Conselho Tutelar, elas acham que é para que vai retirar, que vai tirar da mãe. E, infelizmente, tem alguns conselheiros que se prestam a esse papel, de agir como polícia, de ir numa linha de punição, de ir na casa das pessoas ficar intimidando. Só que isso não é o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem papel de polícia. O papel do Conselho Tutelar é um órgão de proteção de direito, não de punição. O Conselho Tutelar não está ali para ficar punindo família, de estar ameaçando família que vai mandar para o juiz, qualquer coisa vai mandar para o juiz. Então, oxalá que a gente tenha um conselho que as crianças queiram ir, que as crianças queiram chegar lá e falar assim, não, eu vou passar lá para falar com o tio tal, ou com a tia, ou com a conselheira, eu quero ir lá ver o conselheiro, porque é meu amigo. Não um local que as crianças falam, não, eu não quero passar lá. Acho que a gente está nesse impasse hoje. Mas a criança pode ir no Conselho Tutelar, sim. Mas a gente tem esse desafio colocado hoje no país. O Estatuto vem para romper com o paradigma do menor, né? Então, a gente sai do Código de Menores, onde as crianças, principalmente os filhos de pobre, eram vistos como, como crianças, como menores, né? Eram tratados dessa forma, eles eram os menores, né? Menor em situação irregular foi um termo usado no Código de Menores de 1979 para denominar pessoas com menos de 18 anos que estivessem abandonadas materialmente, fossem vítimas de maus tratos, estivessem desassistidas juridicamente com desvio de conduta ou tivessem cometido alguma infração penal. O Código de Menores foi revogado em 1990 pela Lei 8.069, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E com o Estatuto ele rompe isso. Então, é criança e adolescente, todos são crianças e adolescentes. Todos têm que ser tratados da mesma forma. A gente tem um desafio colocado, mais um, né? Dentre tantos que a gente está colocando aqui, que é como que a gente realmente trata as nossas crianças de forma igual, né? De forma igual. Como que a gente trata nossas crianças sem discriminação. O código colocava muito na ideia da retirada, por exemplo, de famílias pobres, né? Então, a família que não tivesse condições, ela tinha seus filhos retirados. Não tinha a questão da pobreza, e aí era retirado porque ia para as antigas FEBEMs, né? E acabavam indo para adoção, né? Muitos casos que foram para os orfanatos, né? Hoje a gente não sabe nem onde estão essas crianças, né? Que devem ser adultos, tal. Tinha muita adoção internacional, que a gente não sabe como foi feito, como era feito, e as crianças foram embora. Hoje não tem isso, né? Então, hoje são serviços de acolhimento, as crianças não é retirado da família pela questão da pobreza. Então, as crianças são retiradas da família por outras questões de abuso, de violência, mas não, a pobreza não pode ser um motivo para retirar. A gente sabe que isso acontece, mas não deve ser. Não deve ser motivo para a retirada da família a questão da pobreza. A família tem que ser incluída nos programas sociais do município, tem que ser acolhida pelo serviço de assistência, mas não pode retirar a criança com esse argumento, né? De que vá. E mesmo quando está no serviço de acolhimento, que está esgotada todas as possibilidades da criança voltar para essa família, se ela está no grupo de irmãos, e se tem a questão da adoção, a opção é para que todas as crianças sejam adotadas juntos. Não um irmão vai para uma família, outro irmão vai para outra família. Então, acho que avançou muita coisa, né? O Estatuto trouxe muitos avanços, né? E que a gente tem que aproveitar. Os avanços que teve e que a gente ainda tem que brigar muito para que ele seja cumprido, principalmente em relação ao Conselho Tutelar. Então, ela vai acontecer agora no primeiro domingo de outubro,
e todo cidadão maior de 16 anos pode votar. Então, é que nem uma eleição normal. Então, todo cidadão, cidadã pode ir e votar. A escolha, ela é feita de acordo com a sua região, pelo menos aqui no município, em São Paulo, é de acordo com a sua região que você atua. Então, se você mora na região, vamos lá, na zona leste, aqui de São Paulo, então você vai votar nos candidatos daquela zona. E aí são cinco conselheiros por cada conselho, né? Então, a indicação do CONANDA é que por cada 200 mil habitantes teria que ter um conselho tutelar, mas não funciona assim, né? Então, aqui em São Bernardo, a gente tem três conselhos tutelares para 800 mil habitantes. Então, é difícil, né? A gente precisaria de mais conselhos, né? Mas mais conselhos e mais estrutura do poder público para atender a demanda da população. Então, é isso, em cada conselho são 5 conselheiros e a gente pode votar. Depende do município, para você vota em um conselheiro de cada conselho. Eu acho que, assim, que o importante é a gente ter consciência de quem que a gente vai votar. Eu acho que, como eu tinha colocado, eu acho que a gente está vivendo no país uma coisa muito forte, né? A gente tem muito, muito respeito por todas as igrejas, né? Todas as denominações evangélicas, católicas, por todas as religiões, só que não dá para você ir para dentro do conselho para profetizar a sua religião. Então, o conselho tem que ser um espaço laico. O conselho tutelar não deveria ser trampolim para as pessoas irem para a vereança, não deve ser um quintalzinho dos partidos políticos. Então, o conselheiro age de acordo com o meu grupo político, né? Com o grupo político que está vinculado. Então, a gente tem que estar muito atento. Nós, enquanto você falou que é um programa, né? A gente está falando aqui um programa que é para as mulheres, né? Então, a gente tem um papel muito importante nessa coisa da formação, porque somos nós que estamos na linha de frente. Então, nós, mulheres, que estamos na linha de frente, principalmente nessa coisa com as crianças, com os adolescentes, né? Não deveria ser assim, a gente tem muito para caminhar. Mas já que, por enquanto, é isso que a gente está, então a gente tem que tentar fazer o melhor para que a gente possa mudar um pouco a realidade que a gente está inserido. Meu nome é Lívia Fraga Vieira, e hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre as creches, as mulheres e as políticas públicas de cuidado, por que a creche não é universal, e por que ela é um direito, né, à educação e à proteção das crianças. Então, é importante a gente iniciar mostrando que existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas no Brasil hoje. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgados recentemente, nos últimos 2 anos, pelo IBGE. Então, entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com renda domiciliar per capita mais baixa no país, aquele quintil mais baixo de renda da população, quase 34% das crianças estão fora da escola porque não existe vaga ou porque não tem creche perto da casa das pessoas. Se considerarmos, então, o grupo 20% com renda mais alta no Brasil, esse problema não atinge nem 7% das crianças. Então, aí já mora uma enorme desigualdade de acesso pela renda na educação, na creche no Brasil. Então, se a gente tinha uma ideia de que creche é coisa de pobre, não é verdade hoje no Brasil. As famílias mais pobres têm as maiores dificuldades de acesso à creche. E nós sabemos que a creche é direito da criança, dos bebês e crianças, é direito de mães trabalhadoras e é dever do Estado e dos municípios de ofertar. Hoje, então, nós temos uma taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos no Brasil
que não chega a 36%. Então, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso às creches. Isso tem diferenças em relação, como nós já vimos, à renda, à cor, raça, cor das crianças, ao local de habitação. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, então ela está mais prejudicada ainda. Em relação às regiões do Brasil, região norte e nordeste estão menos servidas em termos de creche. Mesmo assim, é importante a gente reconhecer que hoje a creche ela é a subetapa da educação que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. Né? Nós passamos de um atendimento em 2007 de 1.500.000 crianças para 3.600.000 crianças em 2020. Foi o maior aumento que nós tivemos em toda a educação básica. Isso revela o quê? Revela uma demanda reprimida, uma demanda muito grande por esse atendimento, e, por outro, revela também um esforço, né, dos municípios de fazer esse atendimento dentro daquele padrão, né, da creche como uma instituição de atendimento coletiva que articula cuidado e educação com profissionais qualificados e em espaços físicos com boas condições de atendimento das crianças. Então, a educação infantil ela cresceu significativamente nos últimos anos, mas, no entanto, a gente já viu que não atendeu. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação tem a meta até 2024 de atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos. Nós atendemos até agora 36%, e com muitas desigualdades. É importante também mostrar, informar para vocês que, segundo os dados do IBGE, da PNAD de 2018, nós não temos ainda os dados do censo populacional, que deveria ter sido feito em 2020, nós estimamos uma população de 15.522.000 crianças na faixa de 0 a 5 anos de idade. 10.100.000 na faixa de 0 a 3 anos e 5.350.000 de 4 e 5 anos. É importante citar aqui um estudo para a gente verificar a demanda de creche no Brasil hoje. Um estudo que foi feito em 2015, também pelo IBGE, um estudo suplementar que se chamou Aspectos dos Cuidados das Crianças com menos de 4 anos de idade, identificou a presença dessas crianças em 14% dos domicílios no país, o que é muito significativo. Esses resultados mostraram que 84%, mais ou menos, 8.700.000 dessas crianças permaneciam de segunda a sexta-feira no mesmo local, com a mesma pessoa, e que quanto mais nova a criança, tanto maior era o percentual de permanência no mesmo lugar, com a mesma pessoa ao longo da vida. Esse estudo mostrou que 91,8% das crianças com menos de 1 ano ficavam nessa situação. Quando elas já chegavam perto dos 3 anos, esse percentual chegava a praticamente 61%, o que é muito alto. Essa situação, a pesquisa mostrou ainda a concentração de crianças menores de 4 anos em domicílios com rendimento per capita, variando de nenhum rendimento a menos de um salário mínimo. Quer dizer, e estes concentraram 74% das crianças nessa idade. Então, quer dizer, quanto mais pobres também os domicílios, maior a presença das crianças de 0 a 4 anos, de segunda a sexta-feira, com a mesma pessoa. Sabe Deus em que condições de domicílio essas crianças
estavam e estão. Nós sabemos como que as mulheres, para trabalhar, às vezes deixam seus filhos com as vizinhas, com vizinhos, né, que as casas não têm condição de atendimento dessas crianças. Isso são situações indignas para responder o direito à educação que a criança tem desde bebê, desde que nasce, e coloca em insegurança também a própria mãe. Quer dizer, você não sabe em que condições essas crianças estão sendo cuidadas, porque esses espaços são espaços privados, domésticos, familiares, que não permitem controle social. E, sobretudo, com bebês, isso é fundamental. Então, isso não é proposta de política pública. As políticas públicas, se vocês perguntam, nesse estudo lá da PNAD, que avaliou o atendimento das crianças menores de 4 anos, quando perguntavam para as pessoas como que elas gostariam de resolver o seu problema, mais de 70% das que estavam em condição, com bebês e crianças pequenas em casa, responderam que preferiam que seus filhos estivessem em creches públicas, em espaços públicos. Isso é muito importante, porque demonstra também uma consciência da população que necessita desse serviço, de como que o espaço coletivo, público, de atendimento, ele permite uma visibilidade, um controle social do que se faz com as crianças. Um outro motivo também é que nós verificamos que, muitas vezes, meninas um pouco maiores são impedidas de estudar, de ir para as escolas, ferindo um outro direito também, porque costumam ficar em casa cuidando dos seus irmãos menores. Então, a falta de creches para atendimento de crianças de 0 a 3 anos, com qualidade, com acesso, com responsabilidade dos poderes públicos, é uma política social, é uma política pública da mais alta relevância numa sociedade que quer ser democrática, que busca, né, ideais igualitários e dirimir e lutar contra desigualdades sociais e desigualdades de todas as características e permitir maior bem-estar de vida para mulheres, para crianças pequenas, para a sociedade em geral. Então, creche é direito da criança, é direito da mulher trabalhadora, é dever do Estado, é obrigação das prefeituras de fazer e de dar condições de um atendimento de qualidade para essas crianças pequenas, que são seres frágeis ainda, estão aprendendo, mas são capazes de interagir e de participar também na vida, naquele contexto social que são as instituições de educação infantil, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Os conselhos tutelares são importantes órgãos de cuidado e proteção às crianças e adolescentes. Na aula desta quarta-feira, a coordenadora do projeto Meninos e Meninas de Rua, Neia Bueno, falou sobre a escolha e a atuação dos conselheiros tutelares no Brasil. Não deixe de conhecer os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e votar no dia 1º de outubro. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.